Olá, bom dia, que a bênção e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo e toda a sua família nesse dia. Hoje nós vamos estudar o segundo tópico da nossa lição, que tem como título O Verdadeiro Dia da Expiação. A letra A faz a seguinte pergunta: ao lermos o contexto da porta aberta, como sabemos que ela se relaciona com o templo de Deus no céu? O texto de Apocalipse 3,12 nos diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O texto que está em Primeiros Escritos, na página 32, explica esse contexto de Apocalipse 3. Vi que Jesus fechou a porta do santuário e ninguém pode abri-la. Por outro lado, ele abriu a porta do lugar santíssimo, mas ninguém a pode fechar. Então, aqui voltamos ao contexto do acontecimento de 1844, na qual Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo. E a nota continua nos dizendo que desde que Jesus abriu a porta do lugar santíssimo no interior, do qual está a arca, os mandamentos têm brilhado para o povo de Deus, que está sendo provado na questão do sábado. Então, a partir de então, o povo de Deus passa por uma nova prova. A partir de então, o sábado deveria ser guardado como prova da sua fé. A letra B nos diz assim: já que Cristo traz uma recompensa com ele em sua vinda, como resultado do juízo investigativo, do texto de Apocalipse 22:12, também de Apocalipse 11:18, o que ele abrirá no céu, revelando com isso a autoridade dos 10 mandamentos. O texto de Apocalipse 22:12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, que é o que a pergunta está enfatizando. Já o texto de Apocalipse 11:19 nos dá a resposta da pergunta. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi visto no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, a arca do concerto de Deus foi vista. A nota nos dá a explicação também desse contexto. Vi que a presente prova do sábado não poderia ocorrer até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse e ele passasse para dentro do segundo véu. Nesse caso, os cristãos que faleceram antes que a porta se abrisse para o lugar santíssimo agora descansam na esperança, pois não tinham a luz nem a prova do sábado que agora temos desde que a porta do santuário do Santíssimo se abriu. Nesse ano de 1844, Irão Edson teve uma visão na qual Cristo entrou para dentro do segundo véu, a segunda parte do santuário do céu, e ali ele teria um importante trabalho a fazer antes que ele voltasse à terra. Então, vemos aqui a importância, a partir dessa data, da guarda dos mandamentos. Foi enfatizado aqui a arca do concerto, e dentro da arca do concerto estava as tábuas dos 10 mandamentos. Letra C. Que tipo de restrição alimentares existem durante esse verdadeiro dia de expiação em que vivemos? Então, nesse dia, era convocado um jejum. Todos deveriam estar com seus pensamentos voltados para as coisas celestiais. Como estamos vivendo nesse período, nós também devemos estar restringindo a nossa alimentação, nos alimentando de alimentos saudáveis. O texto de Isaías 22, 12 e 13 diz assim: e o Senhor dos Exércitos, vos convidará naquele dia ao choro, e ao pranto, e ao ranger de cabeça, e ao cingidouro de cilício. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e diz: comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Então, o desejo de Deus era que todos ficassem preocupados, né? E restringissem sua alimentação e não vivessem assim com o pensamento voltado para comer, beber, porque
quando comemos muito, quando bebemos, quando não temos uma restrição alimentar, a nossa mente fica embotada e não compreendemos diretamente aquilo que Deus quer que entendamos. O texto da nota nos ajuda a compreender mais esse assunto, diz assim: repetidas vezes foi-me mostrado que Deus está tentando nos conduzir de volta, passo a passo, ao seu projeto original, de que o homem deve sobreviver dos produtos naturais do solo. Entre aqueles que aguardam a vinda do Senhor, o consumo de carne será finalmente eliminado. Esse produto deixará de fazer parte da dieta. Devemos sempre manter esse objetivo em vista e trabalhar com dedicação para alcançá-lo. Não consigo ver que a prática de comer carne esteja em harmonia com a luz que Deus se agradou de nos dar. Então, aqui chama a nossa atenção para o nosso regime alimentar, para que possamos voltar ao projeto original que Deus deixou. Então, quando a gente vê lá no livro de Gênesis qual era a alimentação que Deus deixou para o primeiro casal, não encontramos o uso do alimento carne. Então, assim, hoje devemos também voltar a essa alimentação original. E assim, através da nossa dieta, nós exerceremos uma influência sobre outros nesse aspecto e isso será agradável a Deus. Que Deus possa nos conduzir nesse propósito de cada dia mais fazermos a sua vontade. Amém.